Que bom mote este. Jesus sempre te ama. Estamos aqui juntos para o amar, para lhe dizer que o amamos sempre. Estamos aqui porque Ele nos amou, porque Ele nos ama e porque Ele nos permite estar aqui na sua presença. E também porque Jesus nos ama, nós podemos amar aqueles que estão próximos de nós. Há uma coisa que eu acho horrível e que eu nunca faço, que é dizer às pessoas no culto para dizerem alguma coisa à pessoa que está ao lado. O Edu falou isso no domingo passado. Eu detesto isto. Mas se quiser dizer à pessoa que está ao seu lado que a ama, pode dizer. E que Jesus a ama também, tranquilo. O podermos estar juntos por causa do amor de Cristo é algo absolutamente sublime. E é isso que acontece aqui agora. Nós podemos estar aqui porque Jesus nos ama. E nós estamos aqui para lhe dizer que o amamos. E estamos aqui para dizer uns aos outros que nos amamos no amor de Cristo. Isso é tão precioso. Eu não imagino estar noutro lugar a não ser aqui, agora. E quando não podemos estar aqui agora, estar num lugar onde estamos exatamente a fazer o mesmo. Que é, junto com outros irmãos, com a igreja local, podermos experimentar isto. Poder dizer a Cristo que o amamos, saber e experimentar o amor dele na nossa vida e poder partilhar isso com os outros, uns com os outros. É realmente muito bom. Quero saudar a todos com um forte abraço nesta manhã, abraçar todos de uma forma muito especial, dar os bem-vindos àqueles que estão connosco, eventualmente alguns pela primeira vez. Eu vou pedir aos nossos irmãos recepcionistas que depois promovam, temos um folheto de apresentação e se quiserem também deixar o vosso contacto, por favor deixem, mas são todos muito bem-vindos e somos muito gratos pela vida de todos vós e estão em família. Esta é a família de Cristo e esse é um privilégio também que nós queremos celebrar a cada dia que estamos juntos, a cada dia que vivemos, mesmo não estando juntos, sabendo que mesmo não estando juntos, continuamos a ser família e continuamos a experimentar esta proximidade uns com os outros. Esta semana, se não me falha a informação, só tivemos uma aniversariante, a irmã Juliana, ontem mesmo, celebramos com alegria a sua vida, continuamos a orar para que o Senhor continue a abençoar a vida e a dar muitos mais, não é? Na graça do Senhor Jesus Cristo. Voltamos nesta fase a alguma normalidade nas nossas atividades, lentamente as coisas começam também a tomar normalidade, uns vêm, outros vão, mas agora a maior parte deles já vêm para ficar, mas alguns ainda vão, não é? O caso da família Viegas e o Daniel veio também. O Daniel, bem-vindo, é bom ter cá mais uma vez a presença, porque é este o movimento, mas as coisas começam a
normalizar aqui um pouco neste aspecto e por isso também os recursos e as atividades da Igreja começam a retomar alguma normalidade e por isso queremos também desafiar os irmãos a aproveitarem e a poderem desfrutar desse tempo. Ontem mesmo os jovens tiveram o seu primeiro encontro, quase que os tive que mandar para casa porque eles não, já era noite, estava difícil. Ir embora, tivemos quase a fazer um acampamento aqui nas instalações improvisado, mas conseguimos que os jovens fossem para as suas casas e os pais não ficaram assustados. Okay. Mas foi um tempo bom, pela graça de Deus. Outras atividades, outros departamentos vão naturalmente retomar as atividades e vamos informando isso. A Escola de Música já está a funcionar. Por favor, se houver ainda alguém que queira aproveitar este recurso, fala com a Paula e tentar encaixar em horários, por favor, falem e aproveitem este recurso também, que certamente é uma bênção para a Igreja e para aqueles que podem desfrutar. Próximo domingo é o primeiro domingo do mês e no primeiro domingo do mês normalmente temos o nosso tempo de comunhão aqui no culto, com a celebração da Ceia do Senhor, mas também queremos retomar a nossa prática habitual de, ao domingo, primeiro domingo, termos o nosso almoço comunitário. Portanto, todos estão convidados a trazer o seu almoço. A sugestão da imagem do hambúrguer é só se quiserem, não tem que ser hambúrguer, mas tragam o que quiserem. Isso também, se não trouxerem, não há problema, porque há sempre comida que chegue. Mas o desafio é esse. Próximo domingo, depois do culto, ficarmos e desfrutarmos da comunhão, da mesa que nos é tão importante e que nós queremos, de facto, aproveitar. Dia 5 de outubro, que é feriado, vai acontecer uma atividade que, aliás, há uma atividade que acontece todos os anos, que é o Departamento da Juventude, promover o seu encontro nacional. Este ano vai acontecer algo muito diferente. Não vai haver o encontro nacional lá em Água de Madeiros, mas vai haver um mega encontro no Coliseu dos Recreios em Lisboa. Imaginem só a dimensão daquilo que os nossos jovens se meteram. Coliseu dos Recreios em Lisboa, com uma atividade durante o dia, com partilhas, com seminários, também com algumas informações de organizações cristãs, mas à tarde um concerto. Vêm aí algumas imagens que exemplificam alguns daqueles que vão estar e portanto vai ser um tempo, queremos, muito abençoado, de grande impacto também. A expectativa é, de facto, de juntar alguns milhares de jovens e não jovens em Lisboa. Ainda, pela dimensão do evento, tem que ser pago, porque os custos eram elevadíssimos e, portanto, o Departamento da Juventude da Convenção não tinha como suportar esses custos, portanto, ainda é pago. Se alguém desejar ir, por favor, ainda pode procurar, se precisar de ajuda, a gente podemos ajudar, adquirir os ingressos. Obviamente, os decibéis que lá vão acontecer no Coliseu dos Recreios, não é aconselhável a alguém que não goste de decibéis muito elevados, porque imagino que, de facto, o som vai estar alto, não é? Mas é uma atividade aberta para todos, vai ser certamente um tempo abençoado. 5 de outubro, por favor, se puderem e desejarem, podem estar presentes e se precisarem de ajuda, vai já um grupo aqui da nossa igreja, se puderem e quiserem, falem connosco para podermos organizar isso e cada um deve adquirir o seu ingresso para poder lá estar. Todos fomos acompanhando e estamos a acompanhar aquilo que aconteceu em Marrocos depois do sismo. A Convenção Batista Portuguesa, através do Departamento de Missões, procurou logo reagir em ajuda. Nós vamos também... A primeira ajuda já chegou, não fica dependente da nossa resposta enquanto igrejas, mas a primeira ajuda já está lá a acontecer, com apoio financeiro, particularmente em parceria com outras organizações. Mas nós, enquanto igreja, vamos poder responder também. Ainda não decidimos a forma de o fazer, mas nos próximos dias iremos preparar, de alguma forma, condições para que todos possamos, dentro das nossas possibilidades, ajudar esta situação, obviamente uma situação de sofrimento. Oramos porque Marrocos tem sido alvo de algumas investidas missionárias, particularmente a partir do nosso seminário também. Temos já lá um grupo de crentes que são acompanhados, como sabem, num ambiente muito difícil, fortemente influenciados pelo islamismo, mas temos lá irmãos em Cristo e por isso vamos orar por este povo, vamos orar também por aquilo que o Senhor quer e vai fazer no seu meio depois desta situação difícil e naquilo que o Senhor nos permitir agir, vamos fazê-lo. Creio que todos os irmãos estão informados. O nosso irmão Alcino esta semana partiu para a presença do Senhor. E lembramos a vida do nosso querido irmão com
com gratidão ao Senhor. A cadeira que ficava ali naquele cantinho, para ele já não é necessário, ele agora tem uma outra cadeira, uma outra mansão celestial. Agradecemos muito ao Senhor pela sua vida, pelo seu testemunho. Se houve uma coisa que nestes dias nós percebemos foi, de facto, o bom aroma que a sua vida permitiu deixar por onde passou, particularmente agora nestes últimos tempos lá no lar onde estava. Foi uma oportunidade também de testemunho e por isso também nesse sentido agradecemos por aquilo que o Senhor nos permite partilhar nestes momentos. Oramos pela família, oramos por aqueles que sofrem. Naturalmente lembramos sempre com muito carinho a irmã Júlia, a quem o irmão Alcino carinhosamente tratava de mamã, pelo impacto que a irmã Júlia teve na sua vida também, mas a todos quantos sofrem e sentem a partida do nosso querido irmão, nós oramos, pedindo que o Senhor também possa abençoar a família e que aqueles que neste processo ouviram da pessoa mais importante da vida do irmão Alcino, que é Jesus Cristo, possam realmente estar sensíveis e tocados para esta mensagem, para esta partilha. Queria ainda pedir, e agora já introduzindo alguns assuntos de oração, que os irmãos possam manter em oração também, por favor, nos próximos dias, o projeto Crescer com Amigos. Fizemos mais uma investida no sentido de tentar encontrar uma abertura da parte do agrupamento escolar. Vamos aguardar também, mais uma vez, a resposta a esta nossa partilha e entregamos tudo, naturalmente, como sempre, aos cuidados do Pai. Nós vamos orar. Eu vou pedir que possamos ficar em pé. Temos muitos assuntos pelos quais precisamos e queremos orar. Temos que orar pela integração de algumas famílias que estão a chegar, por casas. Há famílias que estão à procura de casa, precisam de casa, empregos, saúde, naturalmente. Sempre temos a preocupação daqueles que estando doentes e que às vezes até estão aqui no nosso meio com boa aparência e com um sorriso, mas que sentem naturalmente o impacto disso na sua vida. Vamos orar por eles também. Oramos pela Igreja para que possamos ser sal e luz neste tempo aqui. Queremos ser a expressão visível de Cristo, aonde o Senhor nos permite estar. Vamos orar pela Ucrânia. Vamos orar por Marrocos. Vamos orar porque hoje de manhã algumas pessoas não podem estar reunidos, porque não podem. Nos últimos dias fui novamente impactado com aquilo que está a acontecer na Ucrânia e o pastor Anton esteve na conferência lá em Alphaville, onde este ano, não tendo estado presencial como o ano passado, pudemos acompanhar à distância. O pastor Anton, que é pastor de jovens de uma igreja em Kiev, partilhava coisas inacreditáveis que não podemos ignorar. E tudo o que ele nos pedia também para fazer, entre muito mais que podemos fazer, é orar, lembrar a vida daqueles irmãos, a vida das famílias que estão separadas, a vida daqueles que já perderam a sua vida na frente da batalha, a vida daqueles que viram tudo destruído. Vamos lembrar estes nossos queridos e entregar tudo aos cuidados do Pai. Queremos muito que seja o Pai a agir. Temos muitas razões para nos dirigir em clamor ao Senhor, também em gratidão, porque em tudo também nós podemos entender e ver a sua presença e a sua intervenção. Amém? Vamos orar. Pai, nós, mais uma vez nesta manhã, somos tão gratos por podermos estar aqui reunidos, poder dizer-te que te amamos, poder perceber que somos amados por ti. Ó Pai, poder perceber e celebrar que o teu amor por nós é uma pessoa, é Jesus Cristo, o teu Filho. Ele que nos ama, Ele que nos amou de uma forma extraordinária, Ele que continua a amar-nos. Ó Pai, estamos aqui para celebrar tudo isso. Estamos aqui gratos porque é por Ele e por meio dEle que nós podemos estar aqui, que nós nos podemos dirigir a Ti. Pai, estamos aqui para celebrar o Teu maravilhoso amor, um amor transformador, um amor abençoador, um amor que não nos deixa indiferentes em momento nenhum. E Pai, nesta hora eu peço-te, Pai, que este Teu amor, essa Tua intervenção extraordinária e sobrenatural possa descer sobre cada um de nós que aqui estamos. Necessitamos muito da Tua intervenção. Tu conheces os nossos corações, conheces as nossas vidas, Tu conheces as nossas necessidades, conheces as nossas alegrias, conheces aquilo por qual nós somos muito gratos também. Ó Pai, manifesta-te e toca a vida de cada um de nós. Lembramos de uma forma particular os nossos queridos que aqui não podem estar. Sobre eles, por favor, Pai, derrama a Tua graça, a Tua bênção, a Tua intervenção também, para que nesta hora, impedidos de estar aqui connosco, eles possam também experimentar a Tua intervenção, a Tua revelação, o Teu toque. Pai, nós oramos,
Pai querido, de uma forma muito particular sobre as famílias da nossa igreja. Ó Pai, aqueles que procuram trabalho, aqueles que procuram uma casa. Ó Pai, são tantas as dificuldades que enfrentamos. Cuida de cada um, Pai. Cuida dos nossos estudantes que estão a iniciar um novo ano escolar. Cuida dos professores. Ó Pai, cuida também do retomar das nossas atividades enquanto igreja, que em cada uma delas Tu estejas presente e Tu te possas manifestar. Ó Pai, nós com gratidão Te entregamos a vida dos nossos queridos irmãos. Alguns deles hoje não podem estar reunidos em Teu nome porque lhes é proibido, porque são perseguidos, porque não é possível estarem juntos. Ó Pai, derrama sobre eles a Tua graça. Lembramos o povo lá em Marrocos, lembramos os nossos queridos irmãos lá na Ucrânia, aquela nação. Ó Pai, lembramos povos em África onde a fome e as necessidades impedem tantas vezes o experimentar desta comunhão. Ó Pai, oramos pelo povo em São Tomé. Ó Pai, oramos pelo Teu povo aqui em Portugal, para que também aqui nós, muitas vezes não tendo essas limitações e esses impedimentos, possamos desfrutar da Tua presença, do Teu gozo, da Tua intervenção, da Tua comunhão. Faz-te presente neste tempo, aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor, que como Teu povo aqui reunido queremos entregar. E tudo isto nós fazemos e entregamos no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar ao nosso Deus. O grupo Louvor vai nos dirigir. Vamos fazê-lo como se hoje fosse o último dia que o vamos fazer, mas não será certamente. Bom dia, igreja. Bom dia. Perdoem por essa voz que eu tenho hoje, porque realmente de ontem para hoje comecei a ficar afônica assim desse jeito. Fiquei gripada, não contava com isso. Sexta-feira eu estava super bem, mas de ontem para hoje comecei a ficar realmente, de fato, gripada. Mas nós não vamos deixar de louvar a Deus por conta de uma gripe ou de qualquer outra circunstância de nossas vidas, né, irmãos? Então, como o pastor falou, é muito bom poder estar mais um domingo aqui reunidos em família para louvar ao Senhor. É muito bom, juntos, poder louvar a Deus, a esse Deus que faz tantas maravilhas em nossas vidas, né? Eu sei que, às vezes, durante a semana, tem muitas coisas que acontecem. A semana, às vezes, é um pouco frenética, é um pouco cansativa. Mas, assim, o Senhor tem nos sustentado. Nós podemos dizer, Ebeneze, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Então, irmãos, nesse momento, antes da gente cantar ao Senhor juntos, como família, adorando a esse Deus que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ele é digno que nós confiemos nele, coloquemos nele a nossa confiança, né, a nossa fé nesse Deus. Então, antes disso, nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 86, que vai do 8 ao 10, que diz assim: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor. E não existe, e nada existe que não se compare às tuas obras. Todas as nações que fizestes virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Só o Senhor é Deus, Ele opera maravilhas em nossas vidas, irmãos. Eu sei que às vezes, no decorrer do nosso dia a dia, nós temos dificuldades, nós temos aflições que nós passamos, mas nós podemos confiar que o Senhor está conosco. Eu costumo dizer que quando nós temos um problema, mas nós não temos Deus nas nossas vidas, nós temos verdadeiramente um problema. Mas quando nós temos um problema e temos um Deus em nossas vidas, nós temos o Deus que resolve qualquer problema. Amém. Então vamos louvar esse Deus juntos? Não deixes esta
louvar esse Deus que entregou o seu único filho para morrer na cruz por nós. Né? Um belo dia, Jesus decidiu vir ao mundo para morrer por nós. Né? Nós que somos pecadores, que estávamos condenados ao inferno. Então, Jesus veio nos resgatar. Né? E um dia, nós todos vamos poder morar juntos nos céus com o Senhor. E esse Deus, esse Senhor das nossas vidas, né, nós precisamos todos os dias buscá-lo, adorá-lo, falar com o Senhor. Senhor, se tu olhares para mim, não encontra nada de bom, mas eu quero, Senhor, ser melhor todos os dias. Eu quero todos os dias buscar a tua face, Senhor, e quero ter um coração totalmente voltado para ti. É isso que nós precisamos fazer. A nossa oração ao Senhor precisa ser essa oração. Senhor, eu não tenho nada de bom, mas eu tenho um desejo de ser transformado. Então, Senhor, me dá um coração igual ao teu, Jesus. Então, vamos cantar essa canção? da próxima canção, eu queria que a gente fizesse uma leitura também. Uma leitura em Salmos 139, do versículo 1 ao 8.
É o slide da frente. Nós vamos fazer essa leitura porque tem tudo a ver com essa canção que nós vamos cantar. Eu vou pedir para que a igreja toda possa fazer essa leitura do Salmo 139, do 1 ao 8. Vamos lá? Todos juntos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobre-modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Amém. Esse Salmo 139 é um salmo muito profundo, irmãos. A palavra de Deus fala que onde quer que você esteja, a mão de Deus está sobre sua vida. Não adianta você fugir para qualquer lugar que você for, a mão do Senhor está lá também. Tem outro versículo, o versículo em outra versão também fala: se eu fizer a minha cama na sepultura, até ali a tua mão me sustenta, tua destra me sustenta. Então, assim, a direita do Senhor sempre está a nos sustentar, onde quer que nós possamos ir, irmãos. A palavra de Deus fala que pensamento, a palavra ainda não veio na nossa boca e o Senhor já conhece. Então, nós podemos confiar e acreditar nesse Deus tão poderoso, que cuida da gente onde a gente estiver. Onde você estiver, o Senhor está contigo. Então, vamos cantar essa canção que fala: ó Deus, me sondas, conhece-me, Senhor. Em todo o tempo o Senhor cuida de mim e me amas. Vamos cantar essa canção? Conheces-me.
se acabar, as aflições dessa vida passarem, nós estaremos seguros, porque o Senhor nos ama. Então vamos repetir esse final? E quando tudo se acabar, eu estarei seguro, porque eu sei que tu me amas, Senhor. Vamos juntos, só o refrão, só essa parte do final. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amar, pois sei mais uma vez. Quando tudo. e quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas, pois sei me amar. As aflições dessa terra não se comparam com a glória que há de vir, irmãos. Amém? Agora, irmãos, nós vamos cantar outra canção que fala assim: todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e de esperança, de um Deus que salva. Nós estamos falando desse evangelho verdadeiro. Nós falamos dessa verdade. Falamos que o Senhor tem poder para salvar, que Ele move montanhas. Nós somos os agentes que o Senhor usa para poder transformar a vida de pessoas. O Espírito Santo de Deus habita em nós, irmãos. Nós vamos falar para o mundo que Cristo tem poder para salvar. Podemos cantar com força essa canção, que Cristo tem poder para salvar? Amém? Vamos juntos. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão.
da salvação. Jesus, a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Nesse momento, irmãos, nós vamos para os dízimos e ofertas e eu vou pedir para que o pastor fale um pouco sobre os dízimos e ofertas nesse Podemos momento. ficar sentados por alguns momentos, só explicar que hoje, como estava planeado no nosso calendário e na nossa agenda, temos uma intervenção também em termos de oferta especial que tem a ver com o apoio à Igreja. Este é um projeto da Convenção Batista Portuguesa, no qual nós nos integramos e fazemos parte e colaboramos. A realidade é que temos algumas igrejas da nossa Convenção que não têm condições para pagar rendas, às vezes também para o sustento do pastor e outras realidades financeiras, e a Convenção, de uma forma corporativa, tem um fundo a partir do qual damos apoio a essas igrejas. E a oferta que hoje vamos também entregar também tem esse objetivo. Foram distribuídos envelopes, esses envelopes têm esse objetivo. Se algum irmão não tem um envelope, depois pode pedir ao irmão Carlos, ao irmão Fernando. Se hoje não for o caso de quererem e poderem entregar essa oferta, podem entregar no próximo domingo dentro desse envelope que será destinado então a este fundo de apoio a igrejas da nossa Convenção, que tem tido um papel absolutamente abençoador em muitas realidades que infelizmente não é a nossa, mas de grandes necessidades. E esta é uma forma também de nós sermos igreja e de sermos corpo de Cristo aqui em Portugal. Então este é o desafio, fica o desafio, e obviamente os outros irmãos entregarão e as suas ofertas, os seus dízimos, como sempre fazemos, para a glória do Senhor e expressão de gratidão. Nesse momento vamos novamente cantar Cristo Move as Montanhas. No caso, todos necessitam. Vamos do início, Marta. Vamos lá? Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e
queremos agradecer, Senhor, te queremos agradecer porque podemos estar aqui reunidos, Pai, para te louvar, para te adorar, Senhor, para bendizer o teu nome, Senhor. Te queremos também agradecer por este Jesus que tu enviaste, por teres enviado o teu Filho, Senhor, e por nós podermos partilhar essa mensagem com o mundo, Senhor. Te agradecemos também por estes dízimos e por estas ofertas, Pai, que entregamos agora, Pai, que possam ser utilizadas de acordo com a tua vontade, Senhor. Guia-nos para as usar de acordo com a tua vontade e de acordo com os teus planos, Pai. Te pedimos que continues a abençoar este culto, Senhor, com a mensagem, Pai. Abençoa o pastor que vai trazê-la, Pai, e que ela possa tocar os nossos corações. Tudo isto nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento nós vamos cantar com as crianças. Eu vou convidar as crianças a virem aqui na frente para cantar. E é um louvor que domingo passado nós cantamos aqui. E eu estava conversando com as meninas no ensaio, eu falei, olha, gente, esse louvor é tão lindo, tão fofinho, que eu vou novamente domingo pedir para que a gente cante. Só que assim, eu não sei a coreografia desse louvor. Me disseram que tem uma pessoa que sabe dessa coreografia, que é o Lucas, mas eu não sei se o Lucas vai poder vir aqui na frente fazer essa coreografia com as crianças, já que a Marta está ali, porque a Marta que fez domingo passado aqui, colocou todo mundo para pular, toda a gente para pular, toda a gente para rodar aqui. Mas eu vou chamar o Lucas, dessa vez, para ele cantar aqui com as crianças. Tem que vir para baixo, meninos. Senão vocês não vão conseguir. É, gente, tem que ser embaixo. Porque vocês vão saltar, vão rodar e ninguém pode se machucar. Todos embaixo. Quem vem ajudar... Vai ficar daí, Lucas? Pronto. Então, o Lucas vai fazer com vocês... É a canção do domingo passado, gente. Quem lembra da canção do domingo passado? Lembram? Pronto. A gente fez a igreja saltar, rodar, não foi isso? Então, vamos fazer a mesma coisa, só que eu não sei fazer a coreografia, quem sabe é a Marta e o Lucas. E vocês vão olhar para o Lucas, que vai ficar ali na porta. Tá bem? Vocês conseguem ver bem o Lucas? Certo? Então vamos lá, vamos cantar. Também vou fazer pelo Lucas também, porque eu também não sei não, Lucas. Todos de pé. Toda a gente já conhece essa coreografia, né? Toda a gente já conhece. O Lucas vai continuar fazendo de lá.
E as crianças aqui, a gente vai olhando pelas crianças, certo? Porque fica ali um reflexo do Lucas fazendo, as crianças fazendo, e todos juntos, em uma só voz, vamos cantar essa canção. Parece um ginásio, né, irmãos? Vamos lá. Nesse momento eu vou chamar a Paulinha para vir aqui na frente para orar pelas crianças. Vamos orar. Obrigado a Deus porque nós temos a oportunidade de estarmos na Tua casa, Senhor, e este momento de louvor, Pai, que Te foi oferecido, que Ele tenha chegado aos átrios da Tua graça, Pai, no Teu trono, porque somente Tu és digno de louvor e de glória, Pai. Te agradecemos por estas crianças que nós temos aqui, Pai, na nossa igreja, que elas deem o fruto que têm para dar um dia, Pai. Que elas possam estar a receber a Tua graça, através da Tua palavra, através destes cânticos, Senhor. Que elas possam aprender de facto o que é louvar-te e como é louvar-te, Pai. E como é bom para as suas vidas. Que Tu as possas abençoar em cada dia, Pai. E que realmente elas um dia venham a ser as colunas fortes na Tua igreja, Pai. Te pedimos tudo e Te agradecemos no nome santo de Jesus, pedindo a presença do Teu Espírito. Amém. As crianças vão subir para o seu culto infantil, tá bom? Escusam de ir lá para a frente e lá para trás, e assim já podem seguir para o culto infantil. E eu vou pedir que os irmãos possam se disponibilizar para também nós aqui podermos meditar na palavra. Bom ver as nossas crianças entusiasmadas e a gritar por Cristo, e que não seja outra coisa a não ser Cristo a dar-lhes este entusiasmo. Amados, na sequência daquilo que o Senhor falou na passada semana, através do irmão Edu, fui confrontado mais uma vez, através da palavra, sobre um conceito que esteve presente e que nos foi partilhado, que é este conceito de dependência. E eu creio muito que este conceito de dependência está muito presente nas palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele declarou que nós devemos permanecer e dar muito e bom fruto.
Quando vamos ao dicionário de língua portuguesa e tentar compreender um pouco do que significam estas palavras que às vezes nós usamos e que precisam de ter um impacto na nossa vida, na nossa caminhada com Cristo, em português, depender significa estar sujeito, falta de autonomia, significa ligação próxima, conexão, necessidade física e ou psicológica de determinada substância ou atividade. É ser parte de, é estar sujeito a. Nós podemos compreender que existem dois tipos de dependência na nossa vida e com a qual nós lidamos. Uma são resultado de circunstâncias, ou sejam, decisões de outros que não são decisões nossas, que não têm a nossa intervenção, a nossa decisão, mas que nos tornam dependentes ou que nos põem na condição de dependência. Por exemplo, um bebê está dependente e ele não tomou nenhuma decisão para experimentar essa dependência. Alguém que fica doente fica dependente. E isso não foi algo que ele tenha decidido. Mas há outras dependências que são o resultado da nossa decisão. Alguém, por exemplo, que cria uma dependência de químicos, de algum tipo de drogas, tem uma dependência resultado de uma decisão. Viver em qualquer situação de dependência é sempre contra a nossa natureza humana. O ser humano deseja e sempre desejou a autonomia, a autossuficiência. E é por isso que esta é uma das experiências mais difíceis de nós lidarmos na nossa vida. É o compreender e aceitar a nossa dependência de alguma forma ou em alguma situação. Por exemplo, aqueles que lidam com dependências, por exemplo, do foro químico, têm muita dificuldade. É um dos primeiros passos mais difíceis, é reconhecerem que têm essa dependência. Quando perdemos alguma faculdade física, é-nos muito difícil lidar com essa dependência. Lembro-me que dos nossos 3 filhos, o Filipe foi aquele que eu peguei menos ao colo. Porque quando foi na fase em que o Filipe precisava de colo, eu fui acometido em 3 situações de hérnias discais que não me permitiam pegar ao colo uma criança. E isso limitou-me. E gostava-me lidar com essa e com outras limitações. Mas era uma limitação e uma dependência da qual eu tinha que lidar. Mas assumi-la não é fácil. É interessante porque também na nossa realidade e na nossa experiência espiritual também temos essa dificuldade. É-nos muito difícil compreender que dependemos do amor, da graça, do perdão de Jesus para a nossa salvação. Porque estamos espiritualmente mortos, estamos espiritualmente condenados e escravizados e não há nada que eu possa fazer que me possa libertar dessa dependência. Mas, como sempre, Deus é surpreendente. Deus é surpreendente, não é? Deus surpreende-nos tanto, tanto, tanto. Quando estava a meditar sobre esta questão da dependência, fui mais uma vez surpreendido com esta realidade. A verdade é que Deus, e esta é uma decisão dele, Deus criou-nos para uma experiência de dependência. Amém? Ele criou-nos para uma experiência de dependência. Uma saudável dependência, uma dependência do Criador. Ele que é o Criador. Adão e Eva viviam nesta realidade. Eles tinham um relacionamento perfeito e saudável com Deus, mas dependiam de Deus. Dependiam da sua iniciativa, da sua ação criadora, dependiam dos propósitos que ele ia atribuindo e que ia partilhando com eles. Dependiam das orientações que eles foram recebendo do próprio Deus. O relacionamento que eles tinham com Deus naquela circunstância dependia também, por exemplo, de observarem aquilo que Deus disse para acontecer. Não comerem de uma determinada árvore lá do Éden, do jardim. Eis senão o ser como Deus, o ser autossuficiente, o ser autónomo, o ter poder,
o ter conhecimento, o ter domínio sobre todas as coisas, foi semeado no coração de Eva por Satanás, e esta foi a sedução que Satanás usou para levar Adão e Eva à queda. Queda essa que criou, resultado de uma decisão deles, criou então uma verdadeira e terrível dependência do pecado. A morte tornou-se uma realidade, o trabalho com suor e sacrifício tornou-se uma realidade, entrou na agenda a dor, o sofrimento, como consequência disso, afastamento de Deus, quebra do relacionamento com Deus. Tudo isto passou a ser uma realidade para Adão e Eva, e tudo isso é uma realidade para cada um de nós. Nós nascemos nessa condição. A culpa desta condição em que nos encontramos não é de Adão e Eva. A culpa do meu pecado, o único culpado do meu pecado sou eu, mas o pecado ter entrado no mundo daquela forma condicionou a situação em que nascemos. Agora estamos todos originalmente separados de Deus, estamos condicionados na nossa relação com Ele, separados da sua glória, em dependência, numa escravidão com o pecado. E até para uma coisa tão simples como falar com Deus, termos um relacionamento com Deus, estamos dependentes e limitados pelo pecado. O ambiente de Gênesis 1 e 2, particularmente o ambiente de capítulo 3, versículo 8, em que nos dá aquela visão de Deus passar pelo jardim no fim do dia e ter uma conversa com Adão e Eva, aquele ambiente de intimidade, de proximidade, deixou de existir. E nós nascemos nessa condição. Mas Deus surpreende-nos muito. E o amor de Deus é absolutamente surpreendente. A forma como Deus nos ama, que é absolutamente inexplicável, levou a que Ele decidisse providenciar uma solução para esta dependência que nos afasta dEle, que nos separa dEle. E por isso Deus resolve esse problema, resolve essa situação com uma outra dependência. E mais uma vez, essa é uma decisão dEle, não é uma decisão nossa. É Ele que decide que a nossa restauração é para vivermos numa dependência. Ele, de facto, o que vem fazer é repor a dependência original. Uma dependência dEle, totalmente dEle. Onde Ele é Senhor, soberano de todas as coisas. Ele restaura o nosso relacionamento, mas tudo isso acontece numa experiência de dependência. Uma entrega incondicional da nossa vida a Deus leva-nos para uma maior e extraordinária experiência de dependência que alguma vez nós podemos experimentar. Essa, de facto, é uma decisão nossa. Só temos que decidir aceitar a provisão de Deus. Mas aceitar a provisão de Deus é aceitar que recebemos e aceitamos a decisão dEle de sermos totalmente dependentes dEle. Esta é uma realidade que nós já vemos presente na velha aliança, na primeira aliança. O salmista, nós conhecemos muito bem o que diz o salmista no Salmo 37:5. Entrega o quê? O teu caminho, a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ou seja, depende totalmente dele, que tudo mais Ele fará. Moisés, no fim da sua vida, no fim do seu ministério, foi usado por Deus para registar o seguinte: escolham a vida para que tanto vocês como os vossos filhos possam viver. Escolham amar o Senhor vosso Deus, obedecer e depender dEle, porque Ele é a vossa vida. Ele é o prolongamento dos vossos dias. Serão capazes assim de viver com segurança na terra que o Senhor prometeu aos vossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Isto está lá registado em Deuteronômio capítulo 30, versículos 19 e seguintes. Moisés é conduzido nesta situação a declarar ao povo, anunciar ao povo que o que estava perante eles era uma decisão de depender totalmente de Deus. A melhor decisão que eles podiam ter e tomar. Agora, provavelmente, quando pensamos estas coisas, há sempre uma pergunta que vem ao nosso coração, pelo menos ao meu coração sempre vem.
Certo, e como é que eu vivo isso? Como é que eu experimento isso na prática? Como é que eu vivo esta dependência de Deus? Nós temos muitas orientações sobre isso, mas temos na primeira aliança alguns exemplos absolutamente extraordinários de vidas que nos ensinam o que é viver na dependência de Deus, na dependência total e absoluta de Deus. Esta era também a experiência de Daniel. E eu gostava que nós, de uma forma breve, pudéssemos hoje revisitar um pouquinho da história de Daniel. E eu vou pedir à Lídia, por favor, que nos faça a leitura. Vamos acompanhar. A leitura vai ser feita na tradução de português atualizado, mas, por favor, acompanhem a leitura do capítulo 6 de Daniel. Dário, o Medo, sucedeu-lhe no trono com 62 anos de idade. Dário decidiu nomear 120 sátrapas para administrar o seu império, e à frente deles colocou Daniel e mais 2 outros superintendentes, para que os sátrapas lhe dessem contas e assim zelassem pelos interesses do rei. Daniel logo demonstrou capacidades de trabalho superiores aos seus outros 2 e aos sátrapas. Com efeito, evidenciou-se de tal maneira que o rei pensou em o nomear responsável por todo o império. Então os outros superintendentes e sátrapas procuraram descobrir alguma deficiência na maneira como Daniel administrava o império, mas não conseguiram, porque Daniel era cumpridor e não fazia nada de mal, nem era desonesto. Por isso eles diziam entre si: não vamos conseguir encontrar nada para acusar Daniel, a não ser que descobramos algo relacionado com a sua religião. Assim, foram à presença do rei e disseram: que vossa majestade viva para sempre, ó rei Dário. Todos nós administramos o vosso império, superintendentes, chefes, sátrapas, oficiais e governadores. Recomendamos que vossa majestade faça um decreto que entre imediatamente em vigor. Deem-se ordens para que durante 30 dias ninguém seja autorizado a requerer, seja o que for, dos deuses ou dos homens, exceto de vossa majestade. Quem violar este decreto será atirado para uma cova cheia de leões. Que este decreto seja imediatamente redigido, assinado por vossa majestade, para que não possa ser alterado e seja irrevogável, como lei dos medos e dos persas. E assim o rei Dário assinou e promulgou o decreto. Quando Daniel soube que aquele decreto tinha sido assinado, foi para casa. No andar superior tinha uma janela voltada para Jerusalém. Como era seu costume, 3 vezes por dia ajoelhou-se ali, de janela aberta, para orar a Deus. Os inimigos de Daniel apareceram de repente e descobriram que ele continuava a fazer oração ao seu Deus. Foram logo à presença do rei para acusar Daniel e disseram: Vossa Majestade assinou um decreto para que nos próximos 30 dias, se alguém pedir, seja o que for, aos deuses ou aos homens, exceto a Vossa Majestade, seja atirado para uma cova cheia de leões. O rei confirmou: Sim, é um decreto que tem que ser cumprido. Uma lei dos medos e dos persas, que não pode ser alterada. Disseram então ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não tem respeito por vossa majestade e não obedece. Ele faz a sua oração regularmente ao seu Deus, 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu estas palavras, ficou muito abatido e fez o possível para encontrar uma maneira de salvar Daniel. Até ao pôr do sol, não descansou para o livrar. Então, os que tinham acusado Daniel voltaram à presença do rei e disseram: Vossa Majestade sabe que, segundo a lei dos homens e dos persas, nenhum decreto promulgado pelo rei pode ser mudado. Então o rei deu ordem para que Daniel fosse preso e lançado numa cova cheia de leões. Disse, porém, a Daniel: que o teu Deus, a quem tu serves tão fielmente, venha em teu socorro. Uma grande pedra foi colocada sobre a abertura da cova, selada com o selo do rei e com o dos seus nobres, para que ninguém pudesse socorrer a Daniel. O rei voltou para o palácio e passou a noite sem dormir, recusando comida e quaisquer divertimentos.
De madrugada, levantou-se e foi a correr para a cova dos leões. Mal lá chegou, cheio de ansiedade, chamou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o Deus a quem tu serves tão fielmente te livrou realmente dos leões? Daniel respondeu-lhes: Viva vossa majestade para sempre. Deus enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões, a fim de que não me fizessem mal. Ele sabia que eu estava inocente e que nada tinha feito contra vossa majestade. O rei ficou cheio de alegria por causa de Daniel e imediatamente deu ordem para que este fosse retirado da cova. Quando o puxaram para fora, verificaram que não tinha sido mordido, pois tinha confiado em Deus. Então o rei mandou prender aqueles que tinham acusado Daniel e mandou-os atirar, juntamente com as suas mulheres e filhos, para dentro da cova cheia de leões. Antes de chegarem ao fundo, já os leões se tinham apoderado deles e despedaçado os seus ossos. Depois, o rei Dário enviou aos povos de todas as nações, raças e línguas a seguinte mensagem: Desejo-vos paz e prosperidade. Ordeno e mando que todos os súditos do meu império temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é um Deus vivo que subsistirá para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele salva e socorre, faz maravilhas e milagres, tanto no céu como na terra. Foi ele que salvou Daniel de ser morto pelos leões. E Daniel prosperou durante o reinado de Dário e depois durante o de Ciro, rei dos persas. Amém. Obrigado, irmã Lídia. Que a palavra do Senhor seja, de facto, verdade em nossos corações. Amados, desde o início do capítulo 1, que nós somos confrontados com um homem que ama verdadeiramente a Deus, que teme o seu Deus, que serve, que obedece, que vive em verdadeira intimidade com o seu Deus, num ambiente bastante hostil. Se olharmos para o início do capítulo, vemos que ali por volta do ano 6º a.C., Daniel, juntamente com outros, é exilado e tomado cativo para a Babilónia. Ele, na altura, está sujeito aos desígnios do rei Nabucodonosor. Eu desafiava os irmãos a lerem comigo o versículo 8 do capítulo 1. Versículo 8 do capítulo 1, já dá Daniel neste ambiente, diz o seguinte: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos para que lhe permitissem não contaminar-se. Ou seja, Daniel, desde o início, que determina não se contaminar, ele determina no seu coração permanecer fiel ao seu Deus e que nada o pudesse desviar dessa realidade. No capítulo 2 e no versículos 17 a 23, nós vemos Daniel, como resultado disso, a louvar o seu Deus, a declarar os milagres e as bênçãos que Deus derramou e honrando o seu Deus com as suas próprias palavras. É este Daniel que, ao longo da história, que naturalmente agora não estamos a considerar todos os aspectos, chega ao capítulo 6 nesta experiência. Quando chegamos ao capítulo 6, e agora já sobre o domínio do rei Dário, vemos Daniel a ser colocado numa situação bem desafiante. E um erro que nós poderíamos cometer ao considerar esse texto é achar que o momento em que Daniel dependeu de Deus foi o versículo 22, quando Deus fechou a boca dos leões. Esse, de facto, é um versículo muito importante. Na realidade, naquele momento, a vida de Daniel dependia da decisão de Deus, da soberania de Deus, em agir sobre a vida dele. Daniel não podia agora tomar nenhuma decisão, a não ser esperar aquilo que Deus queria fazer naquele momento. Mas lembremos que Deus nem sempre age desta forma. Estevão foi apedrejado. Sabemos de muitos irmãos nossos que têm sido mortos, ainda hoje, amados, morrem por causa da ação de homens e mulheres que não amam a Deus. Ainda assim, Ele continua a ser e é absolutamente soberano. Amados, como já tinha acontecido anteriormente, versículo onde, de facto, nós vemos Daniel a decidir depender verdadeiramente do seu Deus, é no versículo 10. Quando ele sabe que subir ao seu quarto, continuar o seu compromisso e a sua decisão de ter um relacionamento com Deus lhe poderia causar grandes dilemas e problemas. É neste momento que esta decisão, esta determinação do coração de Daniel se revela a sua total dependência de Deus. Naturalmente que o versículo 10
determina o que acontece no versículo 22, naturalmente. Mas é no versículo 10 que percebemos como devemos viver em verdadeira e autêntica dependência de Deus. Daniel sabia muito bem das consequências da sua decisão ao subir ao seu quarto e continuar a orar como sempre fazia. Ainda assim, ele fala. Porquê? Porque ele amava o seu Deus. Ele dependia do seu Deus e ele estava comprometido com o seu Deus. As consequências de tudo isto são tremendas. Vejam, e vamos relembrar aqui o que está registado no versículos 25 a 28. O resultado de tudo isto é decretado pelo rei Dário que o Deus de Daniel deveria ser honrado por todos os povos, por todos os homens. No caso de Estevão foi bem diferente. No caso de Estevão, igualmente tremendo, o que aconteceu foi que Estevão viu os céus abertos. Ele viu a Jesus à direita do Pai, está lá registado em Atos 7:56. Como resultado disso, Estevão, no meio de uma situação tão difícil, partiu para junto do Pai em paz. É isso que o versículo 60 do capítulo 7 de Atos nos mostra. Amados, o que é que tudo isto tem a ver connosco hoje? O que é que hoje tem a ver connosco o desafio de vivermos esta dependência? Não estamos nas circunstâncias nem de Estevão, nem de Daniel. Não estamos na velha aliança e agora Jesus tem tudo a ver com isto e podemos e devemos perguntar o que é que Jesus tem falado sobre isto. O que é que Jesus nos tem confrontado em relação à nossa vida de dependência total dele e do Pai. Amados, nós podemos estar numa de duas situações. E estaremos com certeza em numa de duas situações. Ou ainda não resolvemos a nossa situação original de dependência do pecado, e aí é necessário e urgente fazê-lo, entregando a nossa vida a Cristo. Criando assim uma nova e restauradora dependência de Cristo, anulando a tremenda e terrível dependência do pecado. Como o apóstolo Paulo declara lá em 2 Coríntios 5:17. Estando em Cristo, sendo uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. E aqui fica um convite, amados. Se alguém está aqui, que ainda está nesta primeira dependência, é muito urgente. É muito urgente. O convite é de Cristo. Jesus é quem convida. Vinde, sigam-me, sejam meus filhos. A todos quantos creem, Ele tem-lhes dado a graça de serem feitos filhos de Deus. E este convite é muito importante para nós hoje. Se alguém ainda está nesta primeira dependência, precisa urgentemente de resolver esse assunto. E isso faz-se aos pés de Cristo, aceitando, reconhecendo, recebendo este evangelho de graça transformadora e restauradora que Cristo tem para oferecer. E eu convidava mesmo a que hoje ninguém deixe de o fazer, se ainda não o fez. Mas poderemos estar, e estaremos os que não estiverem nessa primeira situação, noutra, é que já entregamos a nossa vida a Cristo, já temos uma nova vida, mas muito provavelmente, se tiverem uma experiência como a minha, reconhecemos que precisamos muito de crescer nesta dependência total de Cristo, numa realidade em que Ele tem toda a soberania e todo o poder, numa experiência de obediência à sua vontade e não à minha. Vivendo, tal como temos lembrado tantas vezes, a realidade de Gálatas 2:20, não sendo mais nós a viver, estando crucificados com Cristo e tendo agora uma nova vida em que Cristo vive em nós. E a vida que agora vivemos, então vivemos dia após dia, nesta dependência total, numa experiência de fé em Jesus Cristo, o qual para isso nos amou e morreu na cruz por nós. Lembrando palavras do Senhor Jesus Cristo lá em João 15:5. Lembrando que sem Ele nada podemos fazer. Dependência total dEle. Dependência total dEle. Amados, esta é uma experiência absolutamente alucinante, muito louca. Damos connosco a fazer coisas impensáveis, tal como Daniel fez. Foi irracional do ponto de vista daqueles que estavam à sua volta desobedecer ao decreto de Dário, porque sabia o que estava a acontecer como consequência disso. Tomamos decisões na dependência de Deus que não fazem sentido muitas vezes para nós e muitas vezes não fazem sentido para aqueles que estão à nossa volta.
Somos levados a experimentar situações que vão muito, mas muito além dos nossos limites, da nossa capacidade e até da nossa compreensão. Mas, amados, isto é muito sério mesmo. A verdade, amados, é que muitas vezes queremos ver as bocas dos leões fechadas e clamamos por isso, mas não estamos dispostos a subir ao primeiro andar e permanecer na dependência de Deus, custe o que custar. Tenha Ele o preço que tiver. Muitas vezes, tal como Estevão, queremos contemplar a glória do Senhor, mas não temos a coragem de ficar de coração aberto, com vidas que declaram que Cristo é de facto o Senhor. E nós todos os dias somos colocados em situações que exigem da nossa parte uma decisão de dependência de Deus. Todos os dias somos confrontados com isso, das formas mais incríveis. E o que é que Jesus nos diz sobre isso? Jesus, por exemplo, diz-nos para nós não andarmos ansiosos com o dia da manhã. Ele cuidará do dia da manhã. Dependam dele, ele vai cuidar. E sabem, nós caímos no erro de achar que nós podemos determinar alguma coisa sobre o dia da manhã. Não podemos determinar absolutamente nada. Mas ele disse que cuidaria. Ele disse para nós amarmos aqueles que nos maltratam. E nós temos tanta dificuldade em fazê-lo. Ele disse para nós sermos um como Ele e o Pai são um. E tantas vezes não dependemos dele para que isso seja uma realidade. Ele, de uma forma muito clara, diz, olha, busquem primeiro o reino. Tudo o resto vos será acrescentado. São palavras do Senhor Jesus Cristo para nós. A nossa preocupação, o foco da nossa atenção tem que ser e deve ser buscar o reino em tudo. Depois, o resto é a ação dele e a intervenção dele. Dependência total dele. Ele diz-nos assim, palavras do Senhor Jesus Cristo. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. E nós, tantas vezes, não dependendo dele, às vezes nem é uma questão de nos obrigarem. Pedem-nos para a gente andar 1 milha. E nós não temos nenhuma disponibilidade, sequer para andar 1, quanto mais 2. O Senhor Jesus disse-nos para nós andarmos e sermos luz. Há pouco fomos lembrados pela Yasmin do Salmo 139. Ele disse para nós andarmos na luz. Nós sabemos, porque lemos estes textos, que não há nada que nós possamos esconder dele. No entanto, o que é que fazemos tantas vezes numa negação desta dependência e numa reação, às vezes até estranha e irracional, decidimos agir como se Deus, durante alguns momentos, não soubesse aquilo que eu faço, aquilo que eu digo ou aquilo que eu penso. E não dependo dele. Amados, lembremos-nos que o resultado da nossa experiência de dependência dele nunca é o nosso benefício pessoal, amados. Nunca é o nosso benefício pessoal. O resultado da nossa dependência do Pai tem sempre como resultado a glória de Deus. Foi isso que ficou registado no versículo 26. Glória para o Deus de Daniel. Foi isso que ficou registado em Atos 57, 56. Glória para o Deus de Estevão. Em Atos 11, 26, quando na experiência, agora pensando como igreja, numa experiência de total dependência do Senhor, há uma reação muito interessante que lá está registada em Atos 11, 26. Naquela cidade de Antioquia, um grupo de gente, igreja de Cristo, discípulos de Cristo, foram pela primeira vez chamados de cristãos, identificados como Cristo. Porquê? Porque eles dependiam de Cristo. E Cristo foi glorificado. Amados, sermos homens e mulheres
que produzem este fruto. Temos vidas nas quais Jesus pode ser encontrado. Termos vidas que refletem a presença de Cristo numa total dependência, tal como Daniel experimentou, só pode ser algo absolutamente extraordinário, como resultado de vidas que realmente dependem de Deus, quando isso não faz sentido nenhum aos nossos olhos e às nossas mentes. Amados, não nos podemos contentar com menos. E eu creio, sinceramente, amados, que tantas vezes nos temos contentado com menos. Não temos desfrutado da extraordinária bênção que é dependermos dele. É sabermos que ele cuida de nós. É saber que eu não preciso de ficar ansioso com o dia da manhã, porque ele cuida do dia da manhã. É saber que eu só tenho que buscar o reino, porque tudo o resto ele acrescenta. Isto é uma realidade. E nós temos nos contentado tantas vezes com menos, negando esta vida de dependência com ele. Amados, o convite de Jesus para ir e segui-lo é um convite para uma vida de total dependência incondicional dele. Um convite para sermos seus filhos. Lembrávamos isso hoje na escola dominical. Sabem, o pai cuida mesmo dos seus filhos. O pai, no dia do batismo do seu filho unigênito, declarou isso. Este é o meu filho. Sabem que o pai declara o mesmo sobre cada um de nós? Sabem que o pai declara que nos ama a cada um de nós mesmo. Ele ama mesmo a cada um de nós. Tudo o que nós precisamos de fazer é viver como filhos numa dependência total do pai. E sabem porque é que eu sei que ele me ama? Porque ele deu o seu próprio filho para eu ser filho dele. Ele deu o seu filho para que a dependência do pecado fosse anulada e agora pudesse viver nesta extraordinária e santa dependência dele, sabendo que ele faz tudo, ele pode tudo e que eu posso descansar nele. Obviamente isto exige que permaneçamos nele. Que façamos loucuras, tal como Daniel e Estevão fez. Amados, a vida do cristão é uma loucura. Uma santa loucura. Sabem, algumas vezes Deus vai fechar a boca dos leões, outras vezes não. Umas vezes vamos ver o céu aberto e vamos contemplar a Cristo, outras vezes Deus vai reagir e agir de outra forma. Há uma coisa que eu sei. Sempre, porque eu creio que esse é um denominador comum nas duas experiências, sempre teremos a paz de descansar nele. O Pai será sempre glorificado. E a verdade, amados, é que não há melhor forma de viver neste mundo do que viver na total dependência dele. Nós não podemos acrescentar um cabelo que seja, um segundo que seja, àquilo que ele tem determinado para a nossa vida. Mas eu posso depender daquele que pode todas as coisas. E este é um caminho que é para ser percorrido agora aqui, mas que, amados, tem um destino maravilhoso. A Canaã gloriosa, a herança gloriosa que o Senhor tem para nós. Aonde o Pai, este Pai que cuida de mim, que cuida de ti, está de braços abertos. Aliás, partilhava hoje com o grupo da escola dominical que na quarta-feira o Pai recebeu o irmão Alcino lá na Glória. E o Pai fez uma festa. O seu amado filho, um dos seus amados filhos, estava a chegar junto dele. O Pai cuida mesmo dos seus filhos. Nós podemos depender e descansar perfeitamente nisso, porque não há melhor forma, mais maravilhosa forma de viver do que esta. Por isso, amados, quando nos vierem a sanar com qualquer outro tipo de dependência, seja ela qual for, vamos rejeitar isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque é dele e nele que nós queremos depender em todos os momentos, em todas as situações. Eu sei que agora eu vou pedir um amém e vamos dizer amém, certo? Amém? Amém. Com mais força, amados. Amém? Amém. Sabem, eu desconfio que amanhã, ou depois da manhã, este amém é capaz de ser mais difícil. Porque provavelmente amanhã ou depois da manhã nós vamos precisar de subir ao primeiro andar para orar,
sabendo como consequência disso vamos parar dentro de uma cova de leões. Mas, amados, dependência total de um Deus que até é capaz de fechar a boca de leões para salvaguardar aquilo que Ele é e a vida dos seus filhos. Amém, amados? Amém. Pai, nós vamos à Tua presença nesta hora e queremos fazê-lo, de facto, mais uma vez, na total dependência de quem Tu és. Reconhecemos a nossa fragilidade, reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos a nossa condição na qual ainda estamos sujeitos a este corpo, a esta realidade. Mas, Pai, nós vamos até Ti nesta hora completamente convictos que Tu és o nosso Pai, querido, que Tu nos amas. E que Tu nos amas de uma forma absolutamente sublime. E Tu nos amas de tal forma que, apesar de tudo isso, Tu nos permites estar aqui. E sabemos que para estarmos aqui, reunidos como Teu povo, como Tua igreja, Tu deste o Teu próprio Filho para que aquilo que nos afastava, aquilo que criou um afastamento de Ti, aquilo que criou uma barreira e que nos fazia depender do pecado fosse anulado. E Cristo, o Teu Filho, o Teu amado Filho, lá na cruz, ó Pai, resolveu esse problema, Pai. E nós hoje podemos estar aqui na total dependência desse amor e nós somos tão gratos por Ele. Aceita a nossa gratidão. E estamos aqui para Te dizer que Te amamos porque é impossível não responder em amor, a um amor como aquele que Tu tens por nós. Ó Pai, nós estamos aqui também para clamar pela Tua intervenção. Nós queremos muito depender de Ti. Queremos muito que Cristo possa ocupar todo o espaço da nossa vida, que a nossa vida hoje seja uma realidade completamente diferente, numa total dependência de quem Tu és, dos Teus propósitos, da Tua vontade, de obediência incondicional àquilo que Tu desejas. Ó Pai, sabemos que isso muitas vezes nos vai colocar em situações difíceis. Muitas vezes isso nos vai colocar em covas com leões. Ó Pai, eu não sei o que Tu vais fazer, mas sei que eu posso descansar no Teu cuidado. Eu sei que Tu vais ser sempre glorificado e que o Teu amor por cada um de nós vai ser sempre uma realidade. E estamos aqui para Te agradecer isso. E estamos aqui para clamar para que a ação do Teu Santo Espírito, em cada momento em que qualquer tipo de outra dependência que não seja a de Ti possa ser rejeitada. Protege-nos disso, Pai querido, e permite-nos que nós, dia após dia, passo após passo, possamos viver na total dependência de Ti, do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia e da Tua bondade. Tudo isto para a glória do Teu nome. Nós queremos ver o Teu nome glorificado e queremos, naturalmente, como resultado da Tua promessa, ser recebidos por Ti, de braços abertos, no dia em que Tu determinares. Por tudo isto, Pai, pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas, pedindo a Tua intervenção e a Tua ação sobrenatural, que Tu, de facto, nos permitas viver e experimentar, cada um de nós, possamos experimentar esta realidade nas nossas vidas. Oramos por aqueles que ainda dependem do pecado. Ó Pai querido, que o amor de Cristo, o amor irresistível de Cristo, possa eliminar e transformar isso no coração daqueles que ainda precisam de o fazer. Nós os entregamos às Tuas mãos e aos Teus cuidados. Tudo isto, Pai, com gratidão no nosso coração, nós levamos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém, amados. Amados, antes de sairmos, enquanto escutamos o pós-lúdio, eu queria muito convidar que nós possamos ter um tempo de quietude, de oração, e dependente da situação em que estamos, dependente de qual dependência nós temos, possamos nesta hora ainda, na intimidade com o Pai, buscar uma dependência dEle e, se for o caso, a resolução da dependência do pecado, que precisa de ser rejeitado e retirado da nossa vida pela ação de Jesus Cristo. Vamos fazer isso enquanto ouvimos o pós-lúdio e depois sairemos.